Bem-vindo de volta a mais uma videoaula. Hoje nós iremos resolver questões. Nas aulas passadas, nós falamos sobre o processo de evolução, as teorias lançadas, falamos sobre lamarckismo, falamos sobre darwinismo, falamos um pouco também sobre a importância dos fósseis, falamos sobre as evidências, que vêm comprovar essa questão da evolução, certo? Falamos também um pouco sobre reservas, áreas protegidas, locais com isolamento e locais com um uso sustentável. Vimos alguns conceitos sobre isso e hoje nós vamos começar a testar os nossos conhecimentos por meio da resolução de questões, certo? Essa aula ela vai ser dirigida aos alunos do nono ano A e B do Colégio Santa Rita. Essa é a nossa aula de número 10 de Biologia. Será ministrada pela professora Brenda Lima Carvalho Rodrigues. Então vamos lá, pessoal. Só relembrando um pouco, quais foram as atividades que eu passei para vocês. Pessoal, mais uma vez, venho lembrar para vocês, para que vocês mantenham as atividades em dias, certo? Para que, se no momento que eu for pedir essas atividades para correção, não tenha correria, certo? Mantenha as atividades em dia. Essa atividade complementar que eu trouxe para vocês foi a que eu passei em uma das aulas passadas, para vocês assistirem esse filme. Não tem desculpa, vocês estão com um tempinho aí extra durante esse isolamento social, então assistam esse filme. Eu pedi também para vocês irem para esse vídeo aqui que tá nesse leitor de nesse QR Code, Pedi para vocês estarem vendo lá pelo YouTube, que ele fala também um pouco sobre a história de Darwin, é uma biografia dublada, fala sobre a viagem dele lá do Beagle. Então é interessante vocês estarem vendo esse vídeo, certo? Caso a gente vá debater sobre ele, é importantíssimo. E pedir também para responder essas atividades que estará na página 84 do nosso livro. Vamos lá pegar o nosso livro, peguem o caderno de vocês, vamos acompanhar a resolução de atividades. Essas foram todas as atividades que eu passei na outra aula, vamos começar a resolver elas. Página 84, a primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte: quais foram as evidências encontradas por Darwin em Galápagos que o ajudou a elaborar a teoria da evolução por seleção natural? Seria possível propor uma teoria sem evidências? Pessoal, vamos relembrar um pouco o que a gente estudou. Darwin analisou várias coisas importantes, ele viu várias evidências em vários dos locais que ele passou nessa sua viagem, mas em Galápagos ele viu uma coisa bem interessante, que era relacionada aos tentilhões e relacionada também às tartarugas. E ele fez uma comparação com as evidências, os vestígios encontrados, com os animais pertencentes hoje em dia, que nós encontramos hoje em dia. E viu que havia uma diferença grande quando comparado ao tamanho, certo? Então, a pergunta é o que ele analisou e se seria possível chegarmos a uma definição sem termos evidências. É complicado. Nós vimos em assuntos passados, lá no início das nossas primeiras aulas, que para a gente chegar a uma determinada teoria, é necessário ter evidências, é necessário testar várias hipóteses, então fica complicado chegarmos até uma teoria sem termos evidências. Vamos a uma resposta mais bem elaborada. Darwin percebeu que havia uma variação entre as populações de tartarugas e tentilhões.
das diferentes ilhas e que essa variação estava relacionada com as condições ambientais específicas de cada uma delas. Isso reflete como as evidências são importantes para a proposição de uma teoria, certo? Vamos para a segunda questão. Cite uma semelhança e uma diferença entre as ideias propostas por Lamarck e por Darwin e Wallace. Pessoal, existem inúmeras diferenças e algumas semelhanças entre as teorias de Darwin e Lamarck e Wallace, certo? Até porque, pessoal, nós nesse tempo em que a gente compara, né, Lamarck e Darwin, ele não tinha ainda tido essa ideia trazida por Mendel, né, dessa questão genética. Então, várias coisas ainda eram pensadas, ainda não tinha uma certa certeza, não era dada como verdadeira. Então, por isso que a gente encontra semelhanças, sim, entre Lamarck e Darwin e Wallace, né? Encontramos várias diferenças. Vamos lá ler algumas das. Uma das primeiras semelhanças é que eles aceitavam que os organismos se modificavam ao longo do tempo e que estão adaptados ao ambiente em que vivem, certo? O que é que vai diferenciar? É que para Lamarck, o ambiente é que vai provocar a mudança no ser vivo. Vai fazer surgir novas características que os tornavam mais adaptados ao ambiente. Como nós vimos a questão tão famosa do pescoço das girafas. Já Darwin e Wallace, eles afirmavam, né, que o ambiente ele não iria provocar mudança, e sim iria selecionar os mais adaptados, selecionar os que possuíam uma variação que condizia com as características daquele ambiente, certo? Então, eles iriam selecionar os mais bem adaptados ao ambiente e isso ia fazer com que aumentasse a chance de sobrevivência e de reprodução, deixando assim gerações com características mais adequadas para aquele ambiente, certo? Uma das suas principais semelhanças e diferenças aí no textinho para vocês. Ok? Tá acertando? Estão aprendendo conteúdo? Tá dando tudo certo? Vamos continuar as questões. Até aí tá tudo muito fácil. Terceira questão. Explique com suas palavras o que é e como atua a seleção natural. Bom, pessoal, o conceito de seleção natural a gente começou a falar um pouco na questão anterior, que seria o quê? Selecionar de forma naturalmente, o próprio nome já diz, seres mais bem adaptados ao ambiente. Vamos a um conceito mais bem elaborado. É o processo pelo qual ocorre a evolução das espécies. A seleção natural atua sobre a variabilidade existente nos seres vivos, seleciona indivíduos que apresentam características que os tornam mais aptos a sobreviver em determinados ambientes em um dado momento. A questão de número 4. Quais pontos da teoria da evolução por seleção natural foram elucidados pela redescoberta dos trabalhos de Mendel? Pessoal, nós sabemos que Mendel veio auxiliar muito os pensamentos de Darwin, certo? Darwin chegou e disse que os mais adaptados conseguiriam prevalecer nesse ambiente, mas ele não conseguia explicar a variabilidade entre as espécies, certo? Então, Mendel chegou com a questão das características genéticas que passavam de pais para filhos e que veio transformar esses conceitos e trazer as respostas, a resolução das dúvidas que Darwin tinha, que toda a comunidade científica tinha naquele tempo, certo? Vamos para um texto mais bem elaborado. A origem da variabilidade sobre a qual a seleção natural atuava e os mecanismos pelos quais as características dos seres vivos eram transmitidas de geração para geração
Essa é a resposta da questão de número 4. Pessoal, agora eu quero que vocês coloquem na página 89 do nosso livro. 89. Na página 89, vamos para a questão de número 1. Preencha as lacunas do texto a seguir com os termos adequados. Segundo os organismos são imutáveis. As espécies que conhecemos hoje sempre tiveram a mesma forma e a manterão enquanto existirem. Pessoal, lá na nossa aula foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Foi sobre essa questão, a teoria que dizia que os seres eram imutáveis, que não ia ter modificação, que seria o fixismo. De acordo com as espécies se modificam, sim, ao longo do tempo, e muitas espécies atuais surgiram há relativamente pouco tempo. Nós estamos falando sobre o evolucionismo, palavrinhas corretas aí nesse espaço, fixismo e evolucionismo. Segunda questão. Analise as expressões a seguir e indique quais se relacionam corretamente com as seguintes teorias evolutivas. Aí nós temos o lamarckismo e nós temos o darwinismo, certo? A primeira diz assim: os seres vivos transmitem aos descendentes características que adquiriram durante a vida. Pessoal, está na cara. É a cara da teoria do lamarckismo. Segunda, se um ser vivo não utiliza essa estrutura, ela tende a se tornar menos evidente e até a desaparecer. A cara também do lamarckismo. 1 e 2 são características do lamarckismo. Vamos para a terceira. A seleção natural atua sobre a variedade existente entre os organismos, selecionando os mais adaptados ao ambiente, lógico que é o darwinismo. Há uma relação de parentesco entre as espécies, ou seja, elas derivam de um ancestral comum, estamos falando também de darwinismo, e aí já toca naquele assunto que nós também falamos sobre a árvore filogenética, a filogenia, né? Que é essa questão de descendência de um ancestral comum. Falamos sobre isso também nas outras aulas. Então, pessoal, 1 e 2, lamarckismo, 3 e 4, darwinismo. Vamos para a questão de número 3. Qual é a diferença entre darwinismo e a teoria sintética da evolução? Falamos sobre isso também, pessoal. Existe um conceito todo bem elaborado, mas o que a gente precisa fixar na nossa mente, assim, na hora que escutar teoria da evolução, o neodarwinismo, teoria sintética da evolução, neodarwinismo, e darwinismo é lembrar no momento a chegada de Mendel, certo? Porque com a chegada de Mendel, revolucionou e esclareceu várias dúvidas que a comunidade científica, que o próprio Darwin tinha a respeito de algumas questões. Questões essas como variabilidade. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar num primeiro momento sobre neodarwinismo e darwinismo é essa questão. A teoria moderna da evolução incorpora conceitos de genética e hereditariedade aos conceitos de darwinismo, certo? Então, só tá lembrando essa questão da presença de Mendel nesse momento, né, nesse neodarwinismo. Vamos agora para a questão de número 4. A questão de número 4, ela já vai começar a ser uma questão mais para a gente pensar, tentar associar os conceitos, né, à prática. Vamos lá. Imagine uma população de aranhas que vive em uma ilha, certo?
Com o passar do tempo, um rio surge e divide a ilha em duas regiões. As aranhas não conseguem fazer a travessia de uma ilha para outra. Em relação ao processo de especiação, o que poderia acontecer com a população de aranhas de cada ilha após um período muito longo? Faça um desenho para ilustrar sua resposta. Olha, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês o conceito do que poderia acontecer. Mas, além disso, a questão pede para que você faça um desenho explicando o que aconteceria. E aí, professora, como é que eu vou fazer esse desenho? Pegue como exemplo o desenho que está na página 85. Olha, na página 85, traz esse desenho aqui que ele vai explicar quase a mesma coisa que aconteceu com essas aranhas. Eles viviam em um mesmo local e aí teve uma barreira, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de barreira geográfica, que vai separar por algum motivo uma mesma espécie, vai colocar essas espécies em locais diferentes. Com o tempo, pessoal, essas espécies elas vão adquirindo características do local, se alimentando, né, com os alimentos que estão presentes naquele local, nessa parte geográfica, vai começando também a se reproduzir, a ter relações com espécies presentes naqueles locais. Então, com o tempo, pessoal, ele vai se afastando, tendo um afastamento muito grande com a espécie que antes ele tinha uma afinidade, tinha uma proximidade, certo? Vamos a um conceito mais bem formulado. Barreiras geográficas podem impedir que indivíduos da mesma espécie cruzem entre si, determinando um isolamento geográfico. Os grupos isolados de aranhas submetidos às pressões evolutivas diferentes podem se adaptar de modo também diverso, tornando-se tão diferentes entre si que isso impossibilita a reprodução caso elas voltem para aquele local, certo? Com isso, cada grupo passa a representar uma espécie de aranha distinta da população original, certo? Vocês entenderam a resposta? Eles estão dizendo que teve uma barreira geográfica, ok? Eles foram para lugares diferentes, eles se adaptaram a essa nova parte geográfica, tiveram adaptação ao ambiente, à alimentação, enfim. E caso eles voltem a se encontrar, eles vão ter um isolamento reprodutivo, porque eles adquiriram novas características, certo? Então é isso que acontece quando tem uma barreira geográfica em um local que tem um determinado tipo de espécie, ok? Vamos à questão de número 6. Analise a filogenia e responda. Aí no livro de vocês está trazendo, né, uma árvore filogenética e a letra A pergunta o seguinte. No processo evolutivo, qual das linhagens dos grupos de organismos mostrados na filogenia separou-se primeiramente da linhagem que deu origem aos demais grupos? Só analisar, pessoal. A primeira parte, onde tem uma divisão para com os outros, é quando dá origem primeiramente às tartarugas. Resposta da letra A linhagem que deu origem ao grupo das tartarugas. A letra B diz assim: qual grupo tem maior grau de parentesco com as aves, pessoal? O grupo que tem maior grau de parentesco com as aves é o dos dinossauros carnívoros, certo? Que eles vão estar próximos, né? Ou seja, quanto mais próximo desses ramos, mais características eles vão compartilhar. Então, eles vão ser os mais próximos geneticamente. Eles vão ter um grau de parentesco maior do que com os outros. Ok? Os dinossauros carnívoros ou os saurísquios são extintos. C. As serpentes e os lagartos são os terceiros lá em cima. Possuem maior grau de parentesco com as tuataras ou com os crocodilianos? Serpentes e lagartos tuataras ou os crocodilianos? Eles vão ter um grau de parentesco maior, pessoal, com as tuataras, certo? Pela mesma questão que os dinossauros carnívoros têm um grau de parentesco maior.
tuataras, as sementes dos lagartos, compartilham um ancestral comum mais recente, certo? Então, por isso que na análise de filogenia, pessoal, nesse momento que há divisão de ramos e a presença dos nós que a gente estudou naquelas aulas, dá para notar qual é o que tem um parentesco mais próximo entre uma espécie e outra, certo? E a letra D, um aluno afirmou que o pterossauro são dinossauros voadores. De acordo com a filogenia apresentada, essa afirmação está correta? Vamos analisar. Os pterossauros, eles são próximos dos voadores, dos dinossauros voadores. Pessoal, não são. De acordo com a filogenia, eles são uns grupos diferentes de pterossauros. Vocês dão para ver que eles não compartilham tantas características assim. Pela sua estrutura corpórea, eles são totalmente diferentes dos dinossauros voadores, pela sua estrutura corpórea, né? A forma dos pés, a ausência de uma cauda mais longa, a estrutura do pescoço, o formato do seu bico, enfim. Vê que eles não compartilham de mesmo ancestral comum, não, ok? Agora nós vamos para a sétima questão. A sétima questão diz assim: escolha uma espécie de animal, qualquer uma, e isso vai ser uma coisa que você vai fazer em sua casa, certo? É uma pesquisa única sua, você vai fazer, vai colocar no seu caderno, coloca a data que foi pedida e a resposta dessa pergunta. Faz uma pesquisa, quais são os animais que têm um parentesco maior com esses animais, certo? Quais são os que são mais próximos deles atualmente, procure imagens desses animais, monte uma árvore filogenética, cole a imagem lá no seu caderno e deixa lá feitinho a sua árvore filogenética, certo? Façam essa questão. Agora nós vamos para a questão da página 93. Se não me engano, é uma questão que vem falar sobre como o estudo dos fósseis pode ajudar a compreender a evolução biológica. Pessoal, o estudo do fóssil ele vai ajudar a compreender o processo evolutivo, porque por meio dos vestígios, por meio dos restos, a gente dá para datar, a gente dá para ver também as características, as principais semelhanças e diferenças com os seres daquele tempo que foram encontrados e com os atuais, assim como Darwin fez, certo? A resposta diz assim: por constituírem restos ou vestígios de seres vivos, os fósseis podem revelar informações sobre aspectos anatômicos, fisiológicos ou comportamentais de organismos extintos. Com base nesse registro, é possível relacionar os organismos extintos com os atuais, estabelecendo conexões, reconstruindo o ambiente do passado, história evolutiva da espécie, isto é, determinando a origem de certas características, os ancestrais comuns, as relações de parentesco e etc. Ok? Vamos agora para a última página de exercício, página de número 95, nós temos duas questões. Explique com suas palavras a importância de se conservar a biodiversidade, pessoal. A principal importância de se conservar a biodiversidade é porque, conservando ela, manteremos a vida aqui na Terra, certo? A presença dela é importante para que aconteça a manutenção das condições de vida aqui na Terra. E a questão de número 2 diz o que são unidades de conservação. Aqui, pessoal, na aula passada nós vimos que nós temos dois tipos de unidade de conservação. Nós vimos que nós temos a de proteção integral e nós vimos que temos a de uso sustentável, certo? Cada uma tem uma característica que vai diferenciar um pouco delas. Porém, o básico delas, o geral, é que elas são áreas de interesse biológico e que o uso delas são regulados, certo? Por um determinado órgão, para que tenha a proteção desses locais, ok?
Então, pessoal, encerramos essa nossa aula de correção das atividades que a gente tinha passado nas outras aulas. E o que é que vem para a próxima aula? Mais resolução de atividades. A gente tem que testar nossos conhecimentos. Vamos lá para as atividades que vocês vão resolver para a próxima aula. Responder as questões da página 96, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Responder questões da página 98, 1, 2, 3 e 4. Responder questões da página 262, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12. São essas questões. Pronto? Aguardo vocês na próxima aula. Resolvam essas questões sem estar olhando no livro. Vai testando os seus conhecimentos, vai vendo se você está afiado nessa questão de Darwin e de Lamarck, das características evolutivas. Ok? Aguardo você na próxima aula. Tchau!